Saudações a todos os telespectadores, bem-vindos a mais uma edição do Espaço Informativo da Polícia Nacional de São Tomé e Príncipe. Concernente aos dados que deram entrada em diversos comandos distritais, bem como o comando da região autônoma de Príncipe, a Polícia Nacional registrou para esta semana 103 casos criminais, tendo aumento de 15 casos em comparação com a semana transata. Relativamente aos crimes contra a pessoa, a Polícia Nacional registrou 57 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Portanto, destaque para crimes de ofensas corporais, onde a Polícia Nacional registrou 17 casos criminais, tendo aumento de 4 casos. Para crimes de ameaça, a Polícia Nacional registrou 7 casos criminais, tendo redução de 6 casos. E para crimes de violência doméstica, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 8 casos criminais, tendo assim aumento de 3 casos. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, estamos a referir crimes contra a pessoa. A Polícia Nacional registrou, portanto, no Comando Distrital de Água Grande, 17 casos criminais, para o Comando Distrital de Mesoche, 6 casos criminais, 5 casos para Cantagalo, 9 casos para o Comando Distrital de Lobata, 4 casos para Cauê, 7 casos para o Comando Distrital de Lembá, 5 casos para o Comando da Região Autônoma de Príncipe e 4 casos para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana foram registradas 44 casos criminais, tendo assim aumento de 12 casos face à comparação com a semana anterior. Destaque vai para crimes de furto, onde a Polícia Nacional registrou 20 casos criminais, tendo assim aumento de 7 casos. Crimes de danos, a Polícia Nacional, durante esta semana, registrou 4 casos criminais, tendo aumento de 2 casos. Fazendo uma comparação para esta tipologia criminal, a Polícia Nacional registrou, portanto, no Comando Distrital de Água Grande, 13 casos criminais, 7 para o Comando Distrital de Mesoche, 3 para o Comando Distrital de Cantagalo, 9 para Lobata, 4 para Cauê, 1 para Lembá, 5 para o Comando da Região Autônoma de Príncipe e 2 para a Unidade da Polícia Aeroportuária. Concernente aos crimes contra patrimônio, ao longo desta semana a Polícia Nacional registrou, portanto, 2 casos criminais. A Polícia Nacional, ao longo desta semana, efetuou 17 detenções, tendo assim aumento de 3 casos. Crimes de furto com maior detenção, a Polícia Nacional efetuou 6 detenções, tendo assim aumento de 1 caso. Violência doméstica, a Polícia Nacional efetuou 3 detenções, tendo aumento de 2 casos. E crimes de ofensas corporais, a Polícia Nacional também registrou 3 casos de detenções e manteve-se de igual à semana transata. Para capítulo de segurança rodoviária, portanto, ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou 8 casos de acidente de viação, tendo aumento de 3 casos, comparativamente com a semana anterior. Portanto, acidente de atropelamento foram registrados 2 casos, tendo aumento de 1 caso. Acidente de colisão, a Polícia Nacional registrou 5 casos, tendo aumento de 2 casos. E acidente isolado, a Polícia Nacional registrou 1 caso, que manteve-se de igual à semana anterior. Desses casos de acidente de viação registrada pela Polícia Nacional, portanto, como consequência, tivemos 7 casos para ferimentos ligeiros e 13 casos para danos materiais. De certa forma, são casos de acidente sem grandes impactos, sem grandes alarmes sociais, mas a Polícia Nacional continua a envidar os esforços para manter o controle desses acidentes. A Polícia Nacional salienta um caso de acidente de viação, um caso de acidente por colisão entre 2 motorizadas, na localidade de Ponta Figo, portanto, em que ocupante de uma das motorizadas, tratando assim de uma jovem de 17 anos de idade, acompanhada do seu filho recém-nascido de 28 dias, portanto, após o embate tiveram ferimentos ao longo do corpo e lesões, portanto, foram para o hospital e permaneceram internados.
Portanto, a Polícia Nacional, como destaque das situações criminais ao longo desta semana, a Polícia Nacional registrou mais um caso de abandono de menor, tratando assim, desta vez, uma senhora, mãe de 46 anos de idade, portanto, abandonou seu filho menor de 2 anos, perto de Mercado Coco, distrito de Água Grande, mesmo na nossa capital. Portanto, a senhora foi detida pela Polícia Distrital de Água Grande e entregue ao Ministério Público. Desta situação, um menor, a polícia envidou esforços, encaminhando assim um menor para possíveis cuidados médicos no centro hospitalar e, posteriormente, para assistência social. A Polícia Nacional também registrou uma situação de briga entre casal na localidade de Ubuaquime, distrito de Mesós, portanto, por volta de 22 horas, em que um senhor, que é o marido de 58 anos, agrediu assim a sua esposa de 57 anos de idade e a mesma teve lesões ao longo do corpo, foi ao posto de saúde para tratamentos. Portanto, o agressor desta prática foi detido e será entregue ao Ministério Público. A Polícia Nacional aproveita para alertar a toda a população, a todos os amantes e fazedores do desporto, que chegamos a mais um final de semana onde a bola irá rolar em diversos campos de futebol. Portanto, a Polícia Nacional espera um comportamento ordeiro da parte de todos amantes, todos adeptos, para que, portanto, o futebol seja mesmo no clima de festa. Portanto, é assim que terminamos esta mais uma edição. Portanto, a Polícia Nacional aproveita para agradecer a atenção dispensada e voltamos na próxima edição.